como seguir a intuição. Inclusive, nós fizemos uma enquete há um tempo atrás, e esse tema entrou, né, como segundo tema. Aí eu falei, eu vou falar alguma coisa. E olha, tem tanto material sobre isso, eu falei, não, eu só quero falar o principal. E qual é o principal? É a gente começar a praticar. Então, o que eu digo é o seguinte: comecem praticando uma coisinha simples, para a gente vivenciar como é simples a gente acessar a intuição. Você tem o teu telefone celular, ou a pessoa tem o telefone fixo em casa. Então, faça uma pequena experiência. A próxima vez que ele tocar, não é? Antes de olhar a pessoa que está tocando para você, você se pergunte: quem está ligando? No primeiro momento vai parecer um vazio em sua mente, mas você apenas treina isso. Faça essa pergunta: quem está ligando? E deixa a sua mente vazia por algum segundo. Se está tocando insistentemente, você só vai fazer isso por 1 ou 2 segundos no máximo. E você pergunte quem está ligando e busque saber quem é. Evidentemente, boa parte das vezes você não vai ter uma resposta clara. Você vai ter a busca, o treinamento de olhar para dentro. E isso que é importante. Então, talvez você feche os olhos na hora. Feche os olhos, quem está ligando? E tenta ver se vem alguma imagem, algum insight, algum impulso, um pensamento dizendo quem está ligando. Ou então você pode estar fazendo uma pergunta um pouco mais elaborada. Depois de uma certa prática, você pode dizer: sobre qual é o assunto? Porque às vezes você está sendo ligado para uma pessoa que você não conhece, mas talvez você saiba sobre qual é o assunto, não é? Dê uma pausa e observe a sua mente. Hoje em dia quase ninguém está recebendo carta, mas às vezes quando vem uma cartinha, também pode fazer uma coisa. Antes de olhar o remetente, pergunta: quem está me mandando ou sobre qual é o assunto? Não é? E você dê essa pausa. Quando você está fazendo isso, você já está fazendo o trabalho de treinar a sua intuição. Você está direcionando a sua atenção para dentro, a sua curiosidade, o desejo e também a confiança de que você é capaz de encontrar uma resposta. E com a prática disso, de uma maneira rápida e espontânea, você vai começar a ter surpresas com essa prática. Você perceberá que seu índice de acertos pode estar aumentando. Porque dentro da nossa mente, nós temos, de certa maneira, nós temos 3 eus. Vamos falar assim, porque eu decidi, até pela minha intuição, fazer a parte prática um pouquinho antes de teorizar um pouco. Nós temos 3 eus. Vamos chamar aqui uma parte o nosso eu animal, o outro o eu humano e o eu divino. O eu animal é basicamente o nosso instinto. O nosso eu humano é o pensamento lógico, racional, que alguns chamam razão. Mesmo do que muito que está sendo dito que é razão, não foi uma decisão lógica. Às vezes é baseada em uma decisão, numa crença, num aprendizado, ou um conceito, ou um preconceito, que foi absorvido por, assim, ouvir dizer. Não foi uma dedução racional, mas foi um assim dizer. Então, nós temos o nosso lado animal, que é o instinto, o nosso lado humano, que seria basicamente o nosso pensamento racional, e o nosso lado mais, vamos chamar assim, mais divino, que é o nosso lado intuitivo, onde está a nossa intuição. Então, esses 3 conceitos é que nós vamos levar como base. O que é, então, intuição? Intuição vem de uma palavra latina intuere, que a gente pode traduzir por tutor interno, ou um orientador interno. Essa palavra revela, em essência, que é um aprendizado que a gente já tem dentro de nós, um conhecimento que pode ser até além da razão, pode ser além da lógica, uma orientação do nosso ser mais profundo. E a grande questão nossa é diferenciar o que é o nosso instinto, o que é a nossa razão, deduções, conceitos e preconceitos, não é? Do que é realmente a intuição. Porque muitas pessoas falam: é o Deus em mim, a minha própria forma de consciência. Pode ser as 3 formas que nós mantemos a nossa mente para poder ter acesso à sabedoria do universo. Agora, eu falei um pouquinho desse conceito, mas antes de falar e aprofundar um pouquinho mais de como desenvolver a intuição,
eu quero contar uma história real. Não sei se vocês ouviram falar do Kekulé. Augusto Kekulé é um químico alemão e que ele foi um dos que descobriu a estrutura da molécula de benzeno. Em 1825, né, Michael Faraday, um outro químico, ele isolou uma coisa que ele chamou de benzol, uma molécula orgânica que parecia muito importante. Ele começou a fazer compressão do gás da iluminação de Londres, que era de óleo de baleia, né? Que eles faziam a pirólise do óleo de baleia e extraía o benzeno que depois usavam nos candeeiros, né, nos lampiões de Londres, que são muito famosos. Mas só em 1865, né, 25, 35, 45, 56, 40 anos depois, o químico alemão August Kekulé estava analisando para saber como é que seria essa molécula do benzeno. Ele entendeu que a estrutura tinha uma forma diferente, inovadora, e quando ele descobriu isso, ele abriu uma porta para a química orgânica. E ele desenvolveu uma teoria que serviu para desenvolver o que foi depois descoberto todos os plásticos e também todos os combustíveis, até combustível de foguete. Se ele não tivesse descoberto isso, nós não teríamos jatos, nós não teríamos naves espaciais. Toda a nossa tecnologia foi baseada a partir muito desse momento de insight dele. Só que em 1890, 25 anos depois, ele proferiu uma palestra durante o Congresso de Químicos de Berlim, tá? O 25º aniversário da descoberta de como foi essa molécula, que é da teoria de como desenvolveu o benzol. O que ele falou? Ele falou que, como ele descobriu, não tinha nada a ver com as pesquisas. Ele estava analisando, pesquisando como é que era essa molécula, como era, e não sabia como fazer. Mas, num certo momento, ele estava cochilando, cansado de pesquisar a respeito, cochilando, e começou a devanear num cochilo. E todo mundo na palestra, né, começou a pensar, poxa, eu pensei que ele ia falar de uma maneira técnica. Não, ele falou de que ele, quando ele estava no momento que ele estava começando a cochilar, ele começou a ver as moléculas, os átomos dançando na frente dele. E o que ele vai falar, eu vou ler uma frasezinha dele bastante interessante, que está registrada nos anais da Sociedade de Química Alemã. Ele disse o seguinte, que ele tinha feito muitas e muitas investigações, não estava levando lugar nenhum. Aí falou, então eu virei a cabeça para o lado da lareira e comecei a cochilar. No meu sonho, os átomos dançavam diante de meus olhos e a minha visão espiritual, aguçada por numerosos quadros semelhantes, distinguiu figuras maiores de vários formatos. Eram longas fileiras, muitas vezes densas. Tudo ficava em constante movimento, girando e encurvando-se que nem uma cobra. E, de repente, isso mesmo, o famoso eureka, naquele momento de reconhecimento e compreensão, teve uma introvisão. Uma das cobras segurou o próprio rabo e começou a girar zombeteiramente na minha frente. E parecia que havia um relâmpago que despertava em mim. Eu entendi que a estrutura que eu estava pensando era fechada em si mesmo, não era aberta. Aí eu acordei, comecei e passei a noite elaborando as consequências da minha hipótese, as palavras dele. Então, o que acontece? Ele viu átomos dançando diante dos olhos até que uma serpente agarrou a própria cauda. E o que ele percebeu? Que a estrutura do benzeno era fechada, era cíclica. Foi a primeira molécula que descobriram que era fechada, cíclica. Ela não era aberta como uma corrente de moléculas, de átomos, e sim era fechada, uma base hexagonal de carbono e hidrogênio. Essa foi a estrutura mais simples das moléculas orgânicas fechadas, que foi descoberta, C6H6, que é a molécula do benzeno, e depois se descobriram outras mais complexas. O que é importante dizer é que desse sonho se desenvolveu bastante da tecnologia atual. A estrutura do anel de benzeno, né, o hexágono com 6 átomos de carbono, transformou a nossa tecnologia. Tá, aí você pensa, mas foi um sonho e de repente teve um insight. Só que esse tipo de relato, você está investigando uma coisa profundamente, de repente você tem um insight, pode ser um sonho, pode ser um devaneio,
Muitos e muitas pessoas relataram, tá? O próprio Kekulé, naquela palestra, que está escrito no, em 1890, ele completou a palestra dizendo: vamos aprender a sonhar, senhores. Dessa forma, talvez nós descobramos a verdade. Tá, outro químico famoso também, Mendeleev, ele relatou que viu em sonhos os elementos da tabela periódica. Ele só acordou, pegou do sonho dele, anotou e a estrutura estava completa. Teve muitos e muitos. Se eu agora parasse para falar de todos os sonhos e as insights, as ideias criativas, a gente ia passar muito tempo aqui. O importante é dizer que já foi provado que aparecem essas respostas do nosso interior, e isso também é intuição. Além dessas centenas de experiências, não é só de cientistas, empresários, treinadores, esportistas, todos tiveram esses insights também. Algumas vezes ocorriam espontaneamente, outras vezes não era espontâneo, outras vezes a pessoa se preparou. Mas o grande segredo aí é que houve também um esforço consciente para obter essas informações. O que houve primeiro? Um estudo profundo, mergulhar totalmente no problema. Quer dizer, como nós falamos antes, você trabalhou primeiro a inteligência racional, a parte lógica, o melhor possível. E quando você se defrontou com o limite dela, você permitiu à sua intuição mais profunda colaborar. Houve também, às vezes, um momento de incubação para a mente inconsciente trabalhar. Às vezes a pessoa meditava ou apenas devaneava a respeito sobre uma possível solução, ou estava fazendo algo totalmente diferente, né? Como a famosa história do Eureka, do Arquimedes, que estava tomando banho e sacou qual é a resposta do desequilíbrio da água no corpo dele, respondia a ele como fazer a descoberta. Eu não vou contar toda essa história, é como fazer uma descoberta do equilíbrio dos fluidos. Então, as provas são cabais de que você pode descobrir algo não usando somente a sua racionalidade, mas também usando o seu lado intuitivo. Essa iluminação, o insight ou a intuição, ela pode vir espontaneamente, mas nós podemos também trabalhá-la, desenvolvê-la, não é? Então, esse é o objetivo, aprender a usar isso. Nós, então, falamos que a inteligência instintiva tem respostas automáticas, ela é baseada em nos dar sobrevivência. O lado animal nosso, ele quer sobreviver, então, um dos focos principais é o medo. Ele tenta evitar que a pessoa seja devorada. Só que, no mundo moderno, a maioria dos problemas não é de vida ou morte, mas o instrumento dele é nos proteger a partir do medo, nos assustando para a gente se proteger. Fuga, a reação de luta ou fuga do medo e da raiva é o que ela sabe usar. Por isso, nós devemos aprender a desenvolver o treinamento e botar no cabresto a nossa inteligência instintiva. Porque se nós permitirmos que o medo seja o conselheiro, e ele é um dos piores conselheiros, nós acabamos tomando decisões baseadas em limitações. Nós não tomamos decisões baseadas no melhor que pode vir a acontecer. Então, isso é um dos pontos a refletir. Outra inteligência racional, análise lógica, o pensamento estruturado, ele é muito importante. Tanto que nas corporações é muito importante, é muito falado que a pessoa, além de ter hard skills, né, que eles falam, né, porque usa muito o linguajar em inglês nas corporações, além de trabalhar os hard skills, que é a competência técnica e informação, as pessoas têm que trabalhar os soft skills. É uma visão de como perceber pequenos padrões. Nisso eles já falam um pouco em intuição. A inteligência racional não é só análise lógica, pensamento estruturado, ter conhecimento. E também ter um pouco acesso à intuição. E a inteligência intuitiva é uma sabedoria mais profunda, um conhecimento que muitas vezes é um conhecimento transcendental. Um dos pontos importantes a destacar que estar comprometido a obter uma resposta não é estar ansioso por uma resposta. Você pode ter uma resposta melhor se você deixar que isso seja algo curiosamente divertido para você. Se você estudou por semanas ou meses uma questão, você pode ter um lampejo, uma solução ideal.
seja um cientista, um empresário, um orientador de jovens, um professor ou um ator. Essa ideia para você, esse norte, se for pressionado por medo, por preocupação, você possivelmente vai travar. Isso é um dos pontos interessantes. Outro ponto interessante é dizer que, às vezes, a intuição pode ser ativada para alguma coisa pequena. Você está andando pela rua e diz, eu não vou passar por essa rua, não. Algo está me dizendo para não passar. Aí você sabe que aquela rua estava fechada, aconteceu um problema nela. Estava vendo um relato aí recentemente de uma mãe que a filha estava se levantando para ir para o shopping, né? Passear com os amigos. Ela falou, não vai não. Não sei porquê, mas algo está me dizendo para você não ir. Mas não era um medo, não era uma preocupação. A filha dela ia para o shopping toda vez, tranquilamente. Mas ela falou, não vai não, então está me dizendo e eu costumo obedecer à minha intuição. E aconteceu um problema no shopping, na entrada do shopping naquele dia. Só que ela não se deixou levar pelo medo, aquilo não foi um temor, aquilo foi uma certeza. Tanto assim que já soube caso, quando o filho de uma pessoa amiga ia viajar, ela falou, olha, não posso te dar uma resposta pela minha intuição, porque eu estou tão preocupado com essa viagem que não dá. Então, use a sua própria intuição. E a pessoa foi na viagem, né? E tudo ocorreu perfeitamente bem. Ela sabia que era a preocupação dela que estava dizendo, e não realmente a intuição que estava aconselhando ela no momento. Então, basta que algo seja importante para você, você pode usar a sua intuição. Você não precisa exatamente ter a certeza absoluta de que a coisa é importante, que vai ser transformador. Mas se for algo que não seja só para você, se for algo bom para mais pessoas, você vai sentir mais essa motivação, mais o envolvimento de trabalhar a sua intuição. Então, a intuição é um tipo de inteligência desses 3 tipos. Aí muita gente fica falando, você falou inteligência instintiva, racional e intuitiva. Mas não tem inteligência emocional? Numa outra forma de falar em inteligência, existe essa acepção. Só que, pelo ponto de vista que nós estamos falando aqui, baseado em teorias, a parte emocional é uma reação. Nosso lado animal, instintivo, tem reações emocionais. O que é a emoção? É uma reação no corpo que afeta todas as nossas glândulas, afeta ejeta cortisol quando a gente está estressado, ejeta endorfina quando a gente está alegre. Toda a reação física, que é da emoção, é uma reação do corpo a uma coisa na nossa consciência. Pode ser instintiva, não é? Pode ser racional, uma empolgação, porque você está lendo uma coisa interessante e aprendendo algo novo. Pode ser intuitivo. Mas a emoção é uma ferramenta para mobilizar, entrar em ação o seu corpo nesses 3 tipos de inteligência. Então, por essa acepção, por esse modelo conceitual, teórico aqui, a inteligência emocional não é uma inteligência, é uma reação a qualquer tipo, seja instintivo, racional e intuitivo. Às vezes, vamos supor o seguinte, um perfume te faz você evocar alguma coisa do seu passado. E se for intuitivo? Não, pode ser só inteligência instintiva. Eu estou passando por uma rua e eu sinto o cheiro de uma comida que minha mãe fazia quando criança. E aí eu entro todo num estado emocional e de vivência. O que significa aquilo? Que o seu lado da sua inteligência instintiva foi conectado a uma experiência do seu passado. E isso é interessante a gente falar. Mas também é importante a gente descobrir que a gente tem que aprender a acalmar, controlar, colocar na coleira essa inteligência instintiva. Porque muitas vezes ela trabalha para a sobrevivência. E aí você pensa, que droga, aconteceu um problema. Meu Deus, acabou-se tudo. A gente cria um estado emocional negativo e não pensa nas soluções porque a gente cria um estado controlado pela inteligência instintiva de negatividade, de irritação por uma preocupação. Então a gente tem que treinar para acalmar essa inteligência, porque ela está sempre buscando proteção e se defender. Então você deve mostrar a ela para não ter medo, porque esse medo, como eu falei, é um péssimo conselheiro em decisões que não têm a ver com a sobrevivência.
Por exemplo, eu estava andando uma vez na rua e uma pessoa veio lá me pedir uma coisa qualquer, uma informação qualquer. Eu tomei um pulo qualquer. Ai, meu Deus do céu! Porque me pegou de surpresa. Eu estava lá no meu mundo interior, lá, concentrado. Eu não me critiquei a minha inteligência instintiva. Ela tem que fazer isso. Eu não sei o que era. Podia ser uma coisa perigosa. É melhor a gente reagir primeiro para depois saber, tá? A pessoa ficou, puxa, não era nada demais, não sei o quê, mas eu falei, tudo bem, me pegou de surpresa. Eu não tenho que me criticar se eu reagir instintivamente, porque se fosse algo de sobrevivência, minha inteligência instintiva, o animal em mim, está ali para me proteger. Você tem que agradecer, fazer cafuné de vez em quando no seu animal interior, que está ali para te apoiar. Mesmo assim, mantenha ele sob controle. Você não deve ignorá-lo, mas você permite que ele te oriente quando for necessário, tá? Então, a inteligência racional também é uma acumulação de uma enorme base de dados, de vivências, de culturas, que se transforma em aprendizado na forma de memórias e tomada de decisões. A sabedoria nossa, da nossa inteligência racional, a gente deve trabalhar para desenvolvê-la. Agora, qual é a chave para controlá-la? Faça associações, busque pegar ideias e transformar em outras ideias, fazendo conexões, porque muitas ideias criativas são conexões de coisas que não têm nada a ver. Por exemplo, eu não tenho aqui de cabeça, mas boa parte das maiores descobertas científicas não foram feitas por pessoas especialistas, e sim pessoas que viram aquilo de fora e disseram: e se eu aplicasse isso naquilo? E tinha um insight. Esse insight é de inteligência racional, às vezes apoiado pela inteligência intuitiva. Então, essas conexões criativas, que, como eu falei na área corporativa, eles chamam de soft skills, são uma conexão, uma ponte entre a inteligência racional e a inteligência intuitiva. E por que isso é importante? Porque muita gente quer usar só a intuição e para de usar o lado racional. E não é assim. Você tem que alimentar também a sua inteligência intuitiva, dando a ela o compromisso que você tem do seu lado racional. Olha, eu estudei, preparei, aprofundei o máximo possível. Agora sim. Agora eu quero que a minha intuição me diga algo mais, porque até aqui eu fui. Mais do que isso eu não sei. Alguns falam, você tem que evitar o ego, mas eu não gosto desse termo psicanalítico do ego, nesse sentido da intuição, porque não é para você deixar de lado o ego. É você perceber que a inteligência racional, que você chama todas essas ferramentas, tem as suas limitações, mas também é muito importante. Você deve usá-la naquilo que é útil para você. Agora, se você botar muito lixo lá dentro, né? Deixou aqui muito lixo, preconceitos e também traumas do passado estejam influenciando essas vivências traumáticas, você tem que fazer algum trabalho com uma pessoa, com você mesmo, com uma pessoa, com literatura, com uma orientação psicoterápica para te apoiar, para que você permita que você libere a sua mente para algo melhor. E a inteligência intuitiva é uma rede mental que, quando nós falamos na filosofia quântica, inspirada nas mais recentes descobertas da física quântica, é o princípio do emaranhamento quântico. Todo o universo está, de certa maneira, conectado. Então, tudo está ligado, tudo que está acontecendo nesse momento já é sabido em todo lugar. Então, imagine o universo como um grande emaranhamento quântico. E a tua intuição é uma forma de saber que algo que está acontecendo no universo já é sabido de alguma maneira. Então, como lidar com a inteligência intuitiva, que é o ponto principal que a gente falar? Aceite-a, abrace-a, haja de acordo, quer dizer, cumpra e busque segui-la. Às vezes, é uma coisa simples como perguntar a si mesmo: quem está me ligando? Não é? Quem me escreveu, quem está me ligando, o que vai acontecer amanhã? E uma pausa, um pequeno momento para descobrir se há uma resposta intuitiva para você. Às vezes, mesmo uma coisa pequena, o que eu devo escolher? Estava uma pessoa falando de que ela tinha que vender um imóvel e apareceram dois possíveis compradores. Aí fiz a pergunta intuitiva: qual desses compradores realmente é uma melhor acordo, um negócio para mim e para essa pessoa? E aí se dirigiu principalmente para esse foco. Muitos vão dizer: mas possivelmente por causa dessa decisão que ela foi tomada, ela própria
transformou aquilo num caso de sucesso melhor do que o outro. Ela não vai ter, às vezes, a informação completa, mas o objetivo é ela poder viver uma escolha o melhor possível, e treinar a intuição dela pode dar uma resposta melhor. Então, perceba, pare de dizer, às vezes, que você está sendo levado pelas suas emoções. A emoção é uma consequência, é uma reatividade. Você deve ser levado pelos seus pensamentos e buscar saber se esse pensamento tem uma origem instintiva, racional, intuitiva, e respeitar esses três tipos. A reação física, eu estou sentindo uma coisa aqui na barriga e isso pode ser a minha intuição. Às vezes é só porque a comida que você comeu estava fora da geladeira por muitas horas e pronto. Pode ter causado um problemazinho. Então, não encare que uma sensação física, um impulso físico, emocional qualquer, seja a sua intuição. Às vezes é um preconceito, não é? Às vezes é um conceito herdado, cultural. Bem, enfatizamos muito isso, porque essa base conceitual teórica é importante a gente refletir e parar de achar que a nossa emoção é que nos manda. A emoção é só uma reação. Como treinar a intuição? Agora que vem a pièce of resistance. A intuição é um músculo. Quanto mais se exercita, mais forte ela se torna. É importante a gente pensar nisso. Uma pessoa que tem uma ideia de ter uma boa intuição, ela deve primeiro aceitar que existe a intuição desse conceito. Faça uma pergunta, procure limpar a mente, aguarde receber uma resposta e, e tem um detalhezinho que é importante. Não se preocupe se a intuição te dá ou não um peso emocional. Ela não é para ter um peso emocional. Muitas vezes, se tem um peso emocional, ela é mais oriunda do seu lado instintivo e algumas vezes do seu lado racional, que você deixou se habituar a uma reação emocional a alguma situação. Eu contei uma vez que um taxista me enganou num valor, quando eu estava fazendo de táxi, numa época, e eu fiquei um tempão desconfiado do taxista. Aí toda vez que eu estava no táxi, eu ficava, será que esse taxista vai querer me enganar? Isso era o quê? Era uma intuição? Não, era só uma reação emocional a uma experiência pequenininha, mas incômoda, semi-traumática do passado. Até que eu falei, pô, 99,99% das pessoas são boas e são honestas e tudo. Não vai ser uma situação como essa que vai me deixar permanentemente com uma reação emocional negativa. O importante é receber as coisas com serenidade, porque às vezes a gente tem uma intuição que não diz exatamente o que a gente estava esperando. Se você já colocar um impacto negativo, você acaba bloqueando muito a recepção. Porque você tem que ter uma sensação de reconhecimento, de compreensão, de segurança interna, que não é uma emoção, de compreensão de que aquela ideia pode fazer sentido para você. Aí você vai continuar explorando pelo seu lado racional. Talvez você vai ter que reduzir estímulos externos. Talvez você vai ter que acalmar mais a sua mente, criar um silêncio interior. Então, deixe de lado um pouco de ficar todo o seu tempo disponível, vendo TV, assistindo streaming, assistindo coisa. Dê uma pausa à sua mente, faça mais meditação, tenha mais devaneio sobre suas ideias, seus projetos de vida, escreva, tenha um caderninho com as suas reflexões, tenha mais momentos de quietude, de contemplar a natureza. Cultive o silêncio mental. Assim você vai permitir que a sua voz interior comece a ocorrer, comece a aparecer. Porque se você, eu vou lavar a louça, aí o que você pode fazer? Eu ponho uma música, ou ponho um podcast e está ocupando. Às vezes você deve só parar e lavar a louça apenas refletindo. Como Arquimedes foi tomar banho na banheira, ele não tinha, na época, ele não tinha Alexa para pedir uma música, né? Mas ele ficou lá relaxando na banheira e, pum, teve uma ideia genial. Tenha espaços para reflexão profunda consigo mesmo. Essa é importante. E meditação, às vezes, não é só fazer só a programação mental, é esvaziar a mente também. Fazer
o mindfulness, fazer a liberação completa da sua mente. Agora, quando você quer desenvolver a intuição, deve fazer um certo observação para não fazer sempre a ideia de moldar o futuro à sua vontade. Às vezes, você precisa parar e não só fazer a moldagem do futuro, a reflexão, a programação mental, mas também parar e escutar. Escutar o que vem a resposta dentro de você. Pode ser que você tenha que ter uma atitude de uma curiosidade saudável sobre o que sua mente vai te dizer, antes de descobrir o que você quer colocar no universo. Para você viver o melhor presente e o melhor futuro, você vive num universo, talvez você gostaria de saber o que o universo está acontecendo agora. Tá? E outro ponto também interessante. Muitas pessoas perguntam: será que é meu anjo da guarda? Será que é um ser espiritual? Será que é o Deus? Essa discussão depende muito da visão pessoal de cada um. Talvez uma intuição seja algo que seja disponível porque o Supremo o Universo está disponível para a gente. Não precisa que você tenha uma específica crença espiritual. Tá? É algo maior. É a tua conexão, o emaranhamento quântico. Eu gosto dessa questão porque qualquer uma das pessoas pode, não importa qual seja a sua crença espiritual religiosa, pode aceitar isso que vem de um lado interno de si mesmo. Entenda que é uma abertura mental. A gente é único com o universo. Pode não ser um mestre específico, talvez seja o nosso eu superior, mas isso depende dessa visão de cada um. E um detalhe interessante, às vezes a intuição vem e nem sempre ela explica o porquê. Pode ser que o impulso seja não verbal. Não seja uma emoção, mas também não seja algo verbal. A mente depois, nossa inteligência racional, pode buscar verbalizar em cima dessa compreensão, traduzir o pensamento em palavras. A intuição é trabalhada depois em palavras. Mas o que vem, às vezes, é só um reconhecimento, ou uma imagem, um pensamento de compreensão. E requer, então, um certo treinamento. Mas antes de falar do treinamento, vai lembrar um pouco. Evite perguntar a muitas pessoas antes de consultar sua intuição. Porque você está exagerando, você está colocando tanta informação das ideias das pessoas externas que pode dificultar um pouco o seu canal intuitivo, porque você começa a encher, entupir a inteligência racional. E se você às vezes pergunta demais, as pessoas vão continuar respondendo a partir não só da intuição dela, mas também das ideias e preconceitos da sua inteligência racional. Ou até, né, como a mãe faz: cuidado, não sai, vai chover, cuidado, vai pegar um resfriado. Ou então a parte do quê? Da inteligência instintiva, protetora. As pessoas, às vezes, que gostam muito da gente, querem nos proteger de tudo. Então, muitos dos conselhos estão baseados na inteligência instintiva. E não é ruim, porque é instintivo você querer proteger as pessoas que você ama. Mas sabendo, as pessoas têm que ter um certo corte, dizendo: olha, nem sempre o conselho de uma pessoa que me ama vai ser um conselho totalmente intuitivo. Muitas vezes é um conselho baseado na inteligência instintiva da pessoa. Tá? Então, como distinguir a intuição de uma preocupação? Esse é um ponto importante. A primeira principal forma é não deixar que uma emoção negativa contamine. Você não parar e ficar pensando: meu Deus, se eu não conseguir isso, eu estou em problema, estou em sarilho, né, para não falar. Estou num sarilho, estou num sarilho tremendo, né? O alarme do medo é um dos que interfere mais com isso. Mas tem um outro ponto que muita gente não fala: a arrogância. Você achar que sabe tudo, você achar que conhece de tudo, você achar que já sabe tudo que tem a ver com aquele assunto, você é o bambambam, bam, bam, é o fera. O que vai acontecer? Também basicamente, você não acessa a sua intuição, porque você acha que na sua inteligência racional já tem todas as respostas. Esse é um ponto. E um outro ponto é uma sensação de ansiedade. Você quer tomar uma decisão rápida demais para chegar lá e você não ficar naquele momento da indecisão, não sabe se vai ou se fica. Se você está numa encruzilhada, se vai para a esquerda ou direita, você toma uma decisão rápida. Aí, isso também atrapalha. Você está deixando que a sua inteligência instintiva te tome.
a decisão por você. Então, preconceitos, traumas passados, ansiedade e arrogância e medo são as principais pedras no caminho de trabalhar. Reflita sobre isso, trabalhe sobre isso, aprenda a meditar, converse, peça ajuda às vezes para orientar sobre a sua personalidade. Estude sobre os limites da sua inteligência racional para não achar que a gente passe, achar que sabe de tudo. Não é? Às vezes os maiores cientistas são aqueles que dizem, olha, não sei muito não, mas eu continuo pesquisando. E aprenda a desafiar-se de você, dizendo, se eu não soubesse nada desse assunto, qual é a melhor resposta que eu teria? E a intuição, não vir junto com a emoção, para mim foi uma experiência muito interessante. Porque muitas vezes você espera que a emoção te diga, é por aqui. E às vezes não é por aí. Muitas vezes, o medo é que está dizendo, é por aqui. Porque ele acha que pode dar errado se você ir pelo outro caminho e você começa a devanear os problemas. Né? Começa a ser advogado do diabo de si mesmo. E isso fecha o canal intuitivo. Então, vamos falar das 5 etapas. Mas para falar dessas 5 etapas, lembre-se, tem um ponto que eu não falei, que é importante. Sinais e presságios são a intuição? Muita gente, eu tenho um sinal aqui, eu vi um portal, eu vi isso, eu vi aquilo. O sinal e o presságio, no meu ponto de vista, da minha intuição, não é intuição. É uma forma de você se preparar para engatilhar sua intuição. Pode ser que o universo está te dando uma dica para você aprender, você passa isso pela sua inteligência racional e pela sua inteligência também intuitiva. E o sinal, o presságio, você descobre uma resposta que pode ser a sua intuição. A intuição não é o evento misterioso, e sim a sua reflexão do significado. Né? Jung falava muito isso. Você busca um significado nas experiências e você medita sobre o significado e você toma uma compreensão do que aquilo simboliza para você. Você tem um raio de resposta. E esse raio é interno. Vem dentro de você e não externamente. Então, o sinal e presságio são conexões do universo que podem desencadear o reconhecimento da intuição, mas não são a intuição em si mesmo. Então não diga, o mundo está me dizendo para eu ir por aqui. Não, o mundo está te dando uma dica para você parar e refletir. Pode ser que não seja por ali, tá? Então, se a pessoa parar e dizer, isso não é intuição, mas é uma ideia que está passando pela minha mente, ela está mais livre de evitar que alguém manipule a intuição dela. Olha que beleza, isso aqui que está acontecendo aqui é uma resposta para você. Não é uma resposta. É uma coisa para ela refletir, para buscar a intuição em si mesma. Tá? Então, isso foi uma reflexão que foi importante para mim. Estou passando também para vocês verem isso. Se você quer desenvolver a intuição, busque uma posição de neutralidade. Venha o que vier do mundo, você vai buscar fazer o melhor. Dê espaço ao seu pensamento interior. E agora que eu falei isso, enfatizei, vamos falar das 5 etapas para treinar a intuição. A primeira, que eu acho importante, é serenar a mente. Você fala, o que devo aprender sobre isso agora? Quer dizer, quem está me ligando? Quem está me escrevendo? O que vai acontecer amanhã? O que eu devo aprender sobre isso? Mas também vale a pena, às vezes, você sair da posição egocêntrica, buscar uma neutralidade praticando o silêncio e dizendo o que seria melhor para fazer para todas as pessoas. Quando você serenamente dessa maneira, você está disposto a ser um dedo do universo. Sabe como é que todos nós somos dedos do universo? Nós pegamos as coisas, cada um de nós é um dedo que ajuda a pegar e fazer as coisas acontecerem. Então, cada um de nós faz parte do universo. Somos o universo em ação. Somos o dedo dele pegando as coisas. Então, nossa intuição é uma das formas que nós agimos no mundo. Então, aprenda serenamente com meditação para você fazer essa pergunta, praticar neutralidade. Agora, uma das técnicas que ajuda muito é a ativação do chakra coronário e pineal. O chakra coronário é esse aqui da frente e o pineal aqui, um pouco acima das orelhas, bem no centro. O que me ajuda muito? Você imagina a sensação
uma espiral anti-horária. É uma técnica mental antiga hindu, uma espiral anti-horária nos olhos, nos músculos oculares, girando das, no sentido anti-horário, da, da direita para a esquerda. E você também imagina também esse da direita para a esquerda girando no chakra coronário. Você está estimulando um espinho, um emaranhamento quântico, usando as energias do seu corpo. Essas técnicas eu uso há alguns anos, eu acredito que me auxilia muito. Então eu coloco isso também dentro da etapa. E aí você pode parar um momento e visualizar e aceitando a sua mente e recebendo a resposta. Você está programando, mas não a resposta específica, e se programando o ato, o desejo, a escolha, a crença e a expectativa de que você terá uma resposta. É diferente de dizer, vai haver uma resposta tal que eu escolhi. Você está desenvolvendo a sua intuição e abrindo-se ao mundo. Imagine a sua mente aceitando uma resposta que vem. E aí, você para e observe seus pensamentos. Tem um ponto de pausa tranquila e neutra, aguardando ver uma resposta. Pode ser que a resposta seja imediata, pode ser que não. O importante é que você está treinando e sentir prazer e satisfação de estar treinando a sua intuição. E a partir dali, você vai ter uma ideia. Ah, mas eu não tive uma ideia completa, só tenho uma pista da ideia. O suficiente. Entre em ação a partir dali. Mas eu não sei exatamente. Entre em ação e comece a agir fazendo alguma coisa. Porque à medida que você entra em ação e faz alguma coisa a partir do que você tem, você está dizendo para a sua inteligência intuitiva: estou pronto para seguir a minha intuição. Tá? Então, eu coloquei dessa maneira para nós termos a experiência, a vivência. E eu gostaria que nós passássemos por essas 5 etapas agora, de uma maneira rápida, pensando em alguma coisa importante para vocês. Isso é muito pessoal, mas uma das coisas que eu posso sugerir, se vocês não têm nada em mente, é busque a intuição sobre o dia de amanhã. E agora feche os olhos por um momento, serenamente, através de um momento de bem-estar. Lembre-se de estar em contato totalmente com vocês, com seu corpo, sua mente, a sua dimensão criativa, o seu lado mais profundo. Respire algumas vezes lentamente e tranquilize. Imagine no centro da sua cabeça a glândula pineal ativando-se, como se fosse um grande radar, fazendo aquele eco de localização do submarino, se ampliando, se expandindo para todo o seu redor, fazendo o emaranhamento quântico com todo o universo. Você não é só parte do mundo, você é o universo em ação. Seja o universo completamente em ação. Você não tem, você não acaba na sua pele, você está em contato, seus átomos, suas moléculas, todas as suas partículas estão em contato com todo o universo. Expanda-se até o nível da totalidade divina. Imagine como se fosse o pedaço de energia do seu chakra coronário se conectando com todo o universo. E agora imagine se visualizando, aceitando uma resposta de que você terá. Aquilo que você está em sua mente, você terá uma resposta. Aceite essa resposta de maneira tranquila. Não espere ansiosamente uma resposta, nem algo muito definido e claro, mas saiba que você terá uma resposta. E agora, observe seus pensamentos. Esvazie a mente. Sinta e pense qual é a resposta para você. Isso. E a hora não importa o que seja. Não importa se veio uma resposta muito clara, muito definida ou pouca coisa. O importa é que você vai entrar em ação fazendo alguma coisa em direção a essa resposta, a partir dessa sua escolha, da sua percepção. Você vai entrar em ação. No mundo físico, material, fazendo alguma coisa. E agindo de acordo, aceitando a sua intuição. Imagine-se fazendo, hoje, amanhã,
nos próximos dias, algo em relação a essa resposta que você trouxe, que você captou a partir da sua inteligência intuitiva.